Foram impostas uma série de condições. Que su adaptación a nuestro fútbol sería buena y sería importante. Estamos negociando. Estamos negociando. Essa é a realidade. Com todo respeito aos outros clubes que foram mencionados. Uma negociação necessita tempo. Seguramente para ellos y también para nosotros. Temos dias aún por delante. Ainda tem alguns dias até o fechamento da janela. Esperamos poder avançar mais. São dois jogadores que nos interessam muito. São os clubes os que vão decidir se finalmente podemos conseguir esses dois fichajes. Mas são os clubes que vão decidir se a gente vai conseguir mesmo essas negociações. David Ibáñez da Mediaset Sport, buena tarde. Después de estos dos partidos frente al Real Madrid hay una corriente entre el público, muchos aficionados cuando hablas con ellos por las redes sociales que están pidiendo la dimisión de Bartomeu, del presidente. Está falando sobre os torcedores que estão pedindo a demissão do Bartomeu, presidente do Barcelona. Gritando Bartomeu dimisión. Usted la directiva eso cómo lo entiende? E que ele pode dizer a esses aficionados que estão pedindo como o Paulinho vê essa situação e o que ele pode dizer aos torcedores que estão pedindo essa renúncia? Na verdade, pedindo aqui para o diretor do Barça, o vice-presidente. Como quieran, contra quien quieran, no siempre que haya un respeto, la cosa es insultar, sea distinto, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la posibilidad de que el presidente Bartomeu dimita, no me consta en absoluto. Não há possibilidade de sí, Bartomeu renunciar. Ha habido momentos mejores desde que estamos en los mandatos. Pero bueno, yo lo que diría es que se tenga paciencia, que se está trabajando, que hemos pasado también por momentos difíciles en otras temporadas y que al final han terminado muy bien, ¿no? Por lo tanto, se sigue trabajando y hay Já passamos por momentos difíceis em outras temporadas, então Bartomeu segue trabalhando. Segue como presidente do Barcelona. Olá, Paulinho, Helena Calil, Fox Sports Brasil, tudo bem? Muitos torcedores estão fazendo uma comparação com você, eles até perguntam sobre as suas características, estão te comparando a um companheiro seu de seleção brasileira, o Casemiro. Tem alguma comparação que você pode responder a esses torcedores que estão esperando para te ver em campo? Bom, eu acho que são funções diferentes. Claro que tem, como eu falei, uma partida ou outra. Isso depende do jogo, depende da partida, como tá acontecendo. Às vezes eu posso ficar um pouquinho mais para ajudar um outro volante que joga. No caso da seleção mesmo, o Casemiro joga mais fixo e aí eu jogo um pouquinho para frente e aí tem uma partida ou outra que às vezes a equipe adversária tem, não sei, 2 meias que tem que ser marcados, onde eu fico um pouquinho recuado e dá um pouco mais de liberdade, no caso lá para o Renato Augusto. Mas como eu falei, eu estou preparado para fazer a função que o professor me colocar. Então, acho que, independente uma ou a outra, o que eu quero mesmo agora é jogar logo. Fiquei alguns dias aí esperando sem treinar, mas o que eu quero mesmo é jogar. Independente da função, eu tenho que fazer e vou fazer da melhor maneira possível. Sí, aquí Sergi Ninou pel 5 Concesiones, la meva pregunta és pel Robert Fernández. Volia preguntar per l'arribada de Paulinho suposa més competència al mig del camp. En aquest sentit, no sé si pots dir alguna cosa sobre el futur de Sergi Roberto, si el jugador us ha transmès el seu nerviosisme, si hi ha algun rumor que pugui marxar, què podeu dir al respecte? Gràcies. Sí, bueno, he sentit moltes coses esta setmana sobre aquest jugador. El que puc dir és que Sergi Roberto hem parlat en ell, ha sigut una conversació molt normal, desitjant-li que faci un gran treball com va fer la temporada passada. És un jugador molt important per nosaltres, molt important. Li donem moltíssima importància als jugadors que venen de baix i lògicament falando sobre a importância do jogador para a equipe do Barça. És un jugador versàtil, és un jugador que pot jugar en moltíssimes posicions. Espero que ele faça un bon treball. De Paulinho, perquè li té que afectar a ell. Al final el que busquem és competència. I el que volem és que els jugadors lògicament mantinguin un nivell alt. Estem parlant d'un jugador importantíssim, vital pel Barça. Falando que é importante e vital para o Barcelona.
Hola, buenas, Jamie Easton para Bienes por Estados Unidos. Me gustaría preguntarle a Jordi o a Roberto, a cualquiera, si el fichaje estaba ya en marcha en junio o julio, se sabía que la cláusula era de 40 millones, llega hoy a falta de nada de empezar la temporada y se pagan igual esos 40 millones, ¿por qué no llegó antes pagando la cláusula y podía hacer la pretemporada con un equipo? Falando sobre a cláusula do Paulinho, se já era sabido que o valor de 40 milhões estava na cláusula, porque não contratou antes. Pero en ningún momento nosotros en la primera conversación íbamos a entrar en esa cantidad. Está muy claro. Sabe que na negociação cada um defende o seu lado, sabíamos da cláusula, mas não íamos entrar com essa quantidade de dinheiro. Jo em dic Martí Molina, diari. En el capítol de sortides, ara mateix la plantilla té 28 fitxes, si no m'he descomptat, no, 27 fitxes, pendents que n'arribin dues més, si són Coutinho i Dembélé, finalment serien 29. El capítol de sortides, com tenim els casos dels jugadors aquests que no tenen dorsal, o com a mínim que els van presentar al Gamper sense dorsal, Munir, Vermaelen, Sampere, etc., com està, i què passa si a final de temporada no s'ha trobat una sessió per ells? Estem treballant en això, estem treballant en aquestes possibilitats. Els jugadors que no han tingut número en els partits del Gamper o en la pretemporada, sobretot degut a que són jugadors cedits. Estem analitzant quines van a ser les sortides de l'equip i lògicament quan ho sapiguem ho comunicarem. Sí que és cert que van haver sortides, és una situació normal perquè van haver entrades i tenim temps per poder decidir quins són els jugadors que van a sortir. Hola, aquí Jordi, bajo para 3 Media. Ahora usted bromeaba sobre aquello del 200%. No sé si nos podría explicar por qué lo dijo y si se arrepiente de haberlo dicho. Gracias. No, hombre, arrepentirme no. A ver, haciendo un poco de historia, ¿vale? Nosotros veníamos de la temporada pasada que ya hubo muchos comentarios de que Neymar se iba. Falando sobre a temporada passada, que tinha comentários sobre o Neymar, que ele poderia sair. Hacéis la pregunta, que me parece que fue a principios de julio, creo. Está falando sobre uma declaração que ele disse há algum tempo. La Secretaría Técnica, no había ningún input de que Neymar quisiese marchar, ¿no? Ahora bien, quando ele falou que era 200% que o Neymar ficava, ele falou que no momento que ele deu essa declaração não tinha nenhuma dúvida de que Neymar poderia deixar a equipe. Y es cuando yo ya he dicho que el 200% que estaba seguro que se quedaba. Ahora bien, una vez va avanzando el tiempo y en la gira vemos que ni el jugador e à medida que foi avançando o tempo, se define, aunque le preguntamos, hablamos con él, entonces ya empezamos a tener com Neymar y es ahí cuando ya vemos que e percebeu que ele poderia mesmo deixar a equipe. Pero arrepentirme no, lo dije porque estaba convencido que en ese momento no había ninguna. Ele não se arrepende de ter dito que o Neymar ficaria, 200% de certeza que o Neymar ficaria, porque naquele momento ele tinha certeza que o Neymar não deixaria o clube. André Linares, da ESPN Brasil. Você disse que quando o Barcelona não tinha nem muito o que pensar, né? Mas claro, algumas coisas são necessárias pesar. Você chegou a imaginar num ano de Copa trocar de time e vir para um time que você vai ter uma disputa grande no meio de campo? Se isso pesou de alguma forma, você talvez de repente até conversado com o Tite, algo assim, e até financeiramente, se isso também foi algo que em algum momento você pensou para tomar a decisão? Financeiramente, como eu falei, eu não gosto de falar porque para mim é um assunto que é chato e eu tenho que pensar na minha carreira primeiro. Financeiro eu vou ganhar em qualquer lugar. Isso eu já falei lá em 2011, quando eu estava no Corinthians também, e quando eu recebi uma oferta do clube russo. Então, como eu coloquei, os valores não me importam. Voltando, se eu conversei com o Tite, não conversei com o Tite, sobre preocupação um ano antes de Copa do Mundo. É engraçado, mas sabendo da grandeza do Barcelona, dos jogadores qualificados e craques que tem atuando no Barcelona,
eu tenho que confiar em mim. E é por isso que eu confiei em mim, a direção confiou em mim e me trouxe. Então, eu tenho que mostrar o meu trabalho dentro de campo, o porquê foi feito todos esses esforços que a direção tomou. Não tenho nenhum receio, porque é um ano que antecede a Copa do Mundo, e sim me deu mais motivação, me deu mais confiança para chegar aqui e fazer um grande trabalho e, se Deus quiser, também chegar a uma Copa do Mundo. Hola, Ignacio Oliva, per Gol.com. Bienvenido, Paulinho. Tenia una pregunta, o més aviat un aclariment per vostè, senyor mestre, perquè va explicar el Gerard Piqué fa uns dies que la plantilla sabia, o almenys molts jugadors, que Neymar havia pres una decisió el passat 30 de juny, i així els hi va comunicar durant el casament del Lionel Messi a ells. El president també va dir recentment que contemplaven la possibilitat que pogués marxar. Vostè entenc que està dient que fins a mitjans de juliol, quan diu es queda el 200%, no contemplaven aquesta possibilitat. Jo no acabo d'entendre aquesta pel·lícula. Bueno, és que, a veure, que ho hagin sabut els jugadors és una cosa, vale? Però ni els jugadors fan els contractes, ni gestionen les renovacions, ni, diguem, la relació final contractual alta o baixa no l'ha de tindre el jugador amb els jugadors, l'ha de tindre amb la junta directiva. I aquí ha d'informar el jugador, o el seu representant, que en aquest cas és el seu pare, és la directiva, no? I quan jo dic el 200% és perquè nosaltres no teníem cap tipus d'informació. Que ho sàpiguen els jugadors a la boda del Messi, doncs mira, és un detall del Messi, del Neymar amb els jugadors. Però efectes rellevants no afecta per res. O sigui, qui havia d'haver fet el jugador o el seu pare, com a representant, és informar el club. Nosaltres li vam preguntar directament al club, el pare ens deia que sí, i el jugador no donava ni asa ni bèstia, no? I clar, nosaltres llavors, ja quan van passar els dies i veiem que no hi havia definició per part del jugador, vam començar a dubtar, no? Última pergunta. Jordi Tió, del periòdico, pel senyor mestre. És sobre la clàusula dels jugadors, que no m'ha quedat clar perquè a la primera presentació el president ha dit textualment que s'havien pagat uns imports semblants a la clàusula. I ara que estem veient que s'han pagat efectivament els 40 milions de clàusula. No sé si què es referia o si es fa referència que el jugador ha fet un esforç rebaixant la fitxa. Perguntando sobre a clàusula do Paulinho de 40 milhões. Uns 40 milions, això és el traspàs. Després el jugador sí que és veritat que ha fet una rebaixa molt important de la seva fitxa amb un esforç per voler vindre aquí al club. No hi ha altra lectura, não? Falou que a cláusula era para ter sido mais cara que isso e que foi um esforço feito pelo próprio Paulinho para poder vir para cá. Fim de coletiva de imprensa por aqui. Paulinho agora deixa a sala de imprensa, cumprimenta mais uma vez o vice-presidente do Barça. E agora sim, pessoal do Bom Dia Fox, parece que o Paulinho vai para casa, vai descansar um pouquinho e começar os treinos aqui no Barcelona. Do Camp Nou, em Barcelona, a apresentação oficial do Paulinho, quase que o Paulinho deu um tchauzinho pra gente aqui, hein, Paulo Lima? Mas bacana aí a entrevista coletiva do Paulinho, mais ou menos em cima daquilo que a gente vinha comentando, né, Paulo Lima? O Paulinho se apega muito à versatilidade dele. E essa imagem que ele procurou vender aos jornalistas locais nesse primeiro contato, né? Você viu que ele não descarta nem a possibilidade de, em algum momento, na necessidade do próprio Barcelona, em jogar como aquele cão de guarda. Principalmente na pergunta da Helena Calil, quando ele foi comparado ao Casemiro, ele falou, olha, se precisar... eu jogo hoje numa função diferente da do Casemiro, mas estou disposto a ajudar o time e, se for preciso, jogo ali plantado também. Esse é o discurso que o Paulinho tem que ter, né? E o Paulinho foi muito transparente em todas as respostas que ele deu, né? Foi até certo ponto coerente
não aceitou provocações, mas o que a gente percebe é que tem uma desconfiança muito grande, né? Tem uma desconfiança muito grande da mídia espanhola em relação ao futebol do Paulinho, né? E eu quero destacar, é claro que ele fala da versatilidade, né? Quando ele fala que quer ajudar o time, quer ajudar o companheiro. E jogar no Barcelona, caro amigo, é como jogar num Flamengo, jogar num Corinthians, jogar num Grêmio, jogar num Cruzeiro, jogar nos grandes clubes do futebol brasileiro. E aí se fala em pressão. No Corinthians não tem pressão? No Flamengo não tem pressão, no Grêmio não tem pressão, no Inter não tem pressão, no Atlético não tem pressão, no Cruzeiro não tem pressão. Tem pressão em tudo que é lugar. Não é só porque é o Barcelona, né? O futebol brasileiro também tem pressão. Agora, a passagem do Paulinho pelo futebol chinês é que descarta, pelo menos, parte da imprensa espanhola em relação àquilo que ele pode apresentar no Barcelona. Não se refaz, no tempo passado recente, aquilo que ele fez no Corinthians, né? Campeão de Libertadores, campeão do mundo, e até mesmo o que faz no tempo atual, jogando pela seleção brasileira. Eu acho que o Paulinho foi, em todas as respostas, ele foi muito tranquilo, ele foi coerente, ele foi, até certo ponto, com bom senso, acima da média e com um vocabulário muito bom, né? Porque às vezes jogador de futebol, jogador de futebol não sabe falar. Não, ao contrário, o Paulinho amadureceu mesmo, 29 anos faz diferença, lógico que faz. Mas a consequência disso é que ele respondeu a todas as perguntas, ressaltou a importância do trabalho dele dentro de campo, está pronto para jogar, quer jogar imediatamente, né? A última partida dele, se não me engano, foi agora recente, dia 10 de agosto. 10 de agosto, recentemente. Então, a sequência de jogos dele pode ser imediata, depende da legalização, da documentação. Na Europa isso age com muita rapidez, né? Com muita eficiência, então não vejo dúvida. Mas a parte que cabe ao Paulinho dentro da coletiva, ele foi totalmente claro, ele não teve em momento algum, ele titubeou, em momento algum ele criou dúvida, não, eu vim para cá para ajudar, fazer a minha parte, meu trabalho, e jogo dessa maneira, se tiver que jogar mais defensivamente, jogo, se tiver que ser mais ofensivo, também sei jogar, ou seja, assim como o Casemiro, é um jogador que tem versatilidade e joga pelas duas funções do campo. Não é um cara de lado de campo de velocidade, pelo lado direito, até que na seleção ele joga um pouquinho por ali também, né, e jogava assim também no Corinthians, ao lado do Elias também, e lembrar, né, que precisa ter um cara atrás também para fazer a parte, como era o Ralf no Corinthians. A Ralf e o Paulinho era uma dupla imbatível, né? Era uma dupla que deu muito certo. Acho que é caminhar e esperar um pouquinho para a gente ver. A consequência disso é que já vem aí provavelmente o Felipe Coutinho. Mas a cobrança da mídia espanhola em cima da presidência do Barcelona, em cima da diretoria, olha, foi muito veemente, né? A bronca lá está muito grande. O Paulinho, pelo menos até agora, recebido com cautela. Né? Com desconfiança não digo, mas com cautela, se o Paulinho foi recebido pela imprensa espanhola. Eu acho que o problema é exatamente esse, Paulo Lima, é o momento do Barcelona. Acaba de perder o Neymar da forma que foi, e aí o presidente, a diretoria vem sendo muito cobrado, e o Paulinho chegou no momento... Depois de 2 derrotas pro Real também, né? Pra ele é ótimo porque é início da temporada, mas vem de 2 pancadas do seu maior rival, acaba de perder um grande craque, ou seja, ele... Se o momento fosse outro, Paulinho, eu tenho a sensação... Paulinho Lima, né? E o Paulinho lá, tá difícil, é muito Paulo, é muito craque no Bom Dia Fox só. Eu tenho a sensação que se o momento do Barcelona fosse outro, principalmente com a diretoria, a imprensa não pegaria tanto no pé do Paulinho, o atleta. E até porque também não teve títulos de expressão na temporada passada. Pois é. Mas é isso, aquela questão toda assim, se vem do futebol europeu, se transfere, por exemplo, de qualquer clube que seja de média categoria no futebol europeu, mas está saindo ali do continente para jogar no Barcelona, os olhos são outros, porque está todo mundo vendo o que acontece na Europa. Né, os campeonatos europeus, assim como a gente no Brasil também recebe as imagens, não que o campeonato da China não passe, mas a gente tem muito mais evidência, tem muito mais foco, tanto é que se acompanha tudo aqui nos canais de Fox Sports, exatamente isso, eles pensam da mesma maneira, né? Se está no futebol chinês, é a mesma coisa quando sai do futebol brasileiro e vai para o futebol chinês. Fala, mas vai para o futebol chinês nesse momento, ou então é mesmo quando algum jogador brasileiro sai para um clube de um país com menos expressão no futebol internacional, sempre se cria a dúvida. E lá não é diferente. Está vindo um jogador brasileiro que vem do futebol chinês, que não teve uma expressão, não teve um sucesso muito grande no futebol inglês jogando pelo Tottenham. Mas aos poucos, eu acho que o Paulinho vai dar conta do recado e tem tudo para brilhar no futebol do Barcelona. Eu acho que a bola tem que rolar, né? A bola tem que rolar e eu acho que o Paulinho, fisicamente, vem demonstrando que está muito bem. Todas as apresentações do Paulinho na seleção brasileira recentemente chama atenção por isso. E na China, como trouxe a informação a Helena, aí, muito importante essa informação, Paulinho jogou semana passada. Disputou uma partida na semana passada, no dia 10. Ou seja, se tiver com a relação, com a situação toda regularizada até o final de semana, e ele tem aí, pelo menos hoje, não que na Europa a gente está no horário avançado, mas ainda hoje, por que não? E todo dia de amanhã, toda sexta-feira, para ter a sua situação regularizada. E domingo tem o jogo contra o Betis. Quer dizer, no banco de reservas, mesmo sem tanto contato assim com
com os novos companheiros, mas até pela necessidade, quem diria que um dia a gente falaria isso, né? O Barcelona está na necessidade e agora ter força máxima, ter todo mundo remando no mesmo barco, né? Legal, por que não? Carlinhos. A gente fica nessa expectativa. Porque quando fala do atleta na China, vem essa desconfiança que os espanhóis estão tendo. Físico, o futebol e as lesões. Paulinho não tem problema nenhum com lesão. Com o físico, nós estamos acompanhando aí os exames. Tá sequinho. Tá sequinho, tá fininho. Sempre foi, né? Sempre foi sequinho, mas manteve o peso lá na China e manteve o futebol. Porque nessa temporada da China, ele atuou 86 vezes, 81 jogos, marcando 26 gols. Sendo que o último jogo foi há pouco tempo. Então, tem que tirar chapéu pro Paulinho. E o Felipão, conversando com o Bom Dia Fox, já bateu nessa tecla. Olha, o pessoal que acha que vem passar férias aqui na China, não é isso que acontece. Os meus atletas, eles dão um duro dentro de campo, eles se cuidam, eles cuidam da forma física, do preparo no futebol. E isso aí a gente confirma com o Paulinho se apresentando bem no Barcelona e na seleção. Nas competições asiáticas, né, uma coisa é você discutir o nível técnico. Agora, são competições, são jogos intensos. Lógico. Velocidade, enfrentamento, classifica para a Copa do Mundo, exatamente. Classifica para tudo. Né? E o Paulinho está deixando o futebol chinês com um currículo lotado, né? Exatamente. Foi campeão chinês, foi campeão da Supercopa. Você tem a lista aí? Eu tenho aqui. Ele venceu uma Liga dos Campeões na China, 2 campeonatos chineses, venceu 2 Copas da China e 2 Supercopas da China. Ou seja, ele não foi passear. Teve uma Liga Asiática, né? Tem a Liga dos Campeões. Tem a Liga dos Campeões, que duas temporadas lá, né? É a Champions deles lá no continente asiático. Quer dizer, são 7 títulos. E o total, se eu não estou enganado, o Paulinho, são 91 jogos disputados nessa passagem dele pelo Guangzhou Evergrande. 91, né? 8-1. Mesmo assim, cada informação, cada site dá uma informação. Eu já apurei que 95... Tem site que conta amistoso, tem site que não conta. Exato. Mas mesmo assim, que seja 81, um número bacana, é um número considerável aí de uma temporada e intensidade do Paulinho, né? Uma temporada e meia, quer dizer... Paulinho, olha, tá chegando com tudo aí e eu tô confiante, tô otimista, acho que o Paulinho vai se firmar no Barcelona e muito rapidamente vai se tornar aí uma das peças-chave nesse time do Valverde. Não acredito ele já com essa possibilidade de legalização imediata para jogar na abertura do Campeonato Espanhol. Não vejo assim. Mas em breve certamente vai estar fazendo. Terceira rodada. Com certeza vai estar fazendo parte do grupo já. Não tem dificuldade nenhuma, está em forma, está perfeito, passa nos exames médicos, foi aprovado para isso. E é nome de peso sim para o futebol do Barcelona. E o melhor